Léo, tô estudando Elliott, Dow, análise técnica, mas eu não consigo colocar toda essa teoria dentro de um operacional. Léo, qual time frame você utiliza para operar day trade? Ou, Léo, qual o valor do stop que eu coloco no dólar? Ou o valor do stop que eu coloco no índice? Qual é o stop que você utiliza no mercado americano? Quantos pontos são? Não, pessoal, não é assim que você pensa no day trade. Não é assim que você vai estudar para conseguir consistência no day trade. A gente precisa mudar isso aí. Hoje em dia na internet a gente tem muito conteúdo, tem até coisa que realmente vale a pena, com algum embasamento científico, técnico, mas a grande maioria é balela, é muita gente falando aquilo que não domina. E aí, diante desse ambiente, o autodidatismo está com os dias contados. O tema do vídeo de hoje então é este: vamos te orientar como estudar para evoluir no day trade. Nós vamos trazer 5 super dicas que vão lhe ajudar muito a montar um operacional e pensar como um day trade profissional. Mas antes de começar, eu peço para que você se inscreva aqui no nosso canal, já deixe um joinha e compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai poder tirar proveito desse conteúdo que vamos trazer aqui. E claro, depois não deixe de fazer o seu comentário. A gente quer saber quais foram as suas impressões e também queremos te ouvir. De repente você vai trazer aqui algumas ideias bacanas para a gente evoluir aqui para um próximo vídeo. Então bora lá para 5 dicas que eu tenho certeza que vai melhorar muito o seu dia a dia no day trade. Dica número 1. Eu recebo sempre perguntas: Léo, eu tô estudando Elliott, estou estudando Fibonacci, estou estudando Dow, mas como é que eu uso isso no meu operacional? Qual time frame você usa para operar day trade? Por essas perguntas já dá para ver que vocês estão indo por um caminho que não vai conseguir ter muita evolução. Primeira coisa que vocês devem pensar é o seguinte: eu preciso montar um trade system, eu preciso montar um setup de tela, eu preciso montar um modelo operacional. Vocês devem pegar todas essas teorias que vocês estão estudando e pensar no modelo da sua tela, onde você vai todo dia olhar para as mesmas coisas. Você precisa dessa consistência analítica, ou seja, analisar sempre da mesma maneira. Por exemplo, se a gente olhar para Dow, fala de tendência primária, secundária, terciária. Se a gente olhar para Elliott, que diz que o mercado é fractal e se movimenta em ondas, é claro que a gente não pode ter um único time frame como base. Nós precisamos olhar para o mercado financeiro por vários time frames. Nós precisamos colocar aquele ativo que você opera em perspectiva. E aí eu vou olhar para vários time frames diferentes para conseguir entender qual é o sentimento e direcional do mercado. Isso vai desde time frames grandes para a gente entender a semana até aquele time frame mais justinho ali do seu ponto de entrada, aquele seu time de entrada. Outra questão muito importante que também deve ser abordada é a forma de usar indicadores. Indicador não dá time de entrada. Indicador não vai te dizer quando é para comprar, para vender, quando não é para fazer nada. Indicador deve ser analisado em conjunto. Então você precisa estudar a lógica de cada indicador e entender como um pode ser complementar a outro. E é claro, você vai ter que colocar aí os time frames. Qual indicador é mais adequado para um time frame mais longo? Qual indicador é mais indicado para time frames mais curtos? Por exemplo, as médias móveis. Todo mundo utiliza aí 1, 2, 3, 4, 5, 10 médias móveis, mas sem critério nenhum. A gente precisa estabelecer um critério. Aqui na Academia Alta Renda, nós utilizamos várias médias móveis, mas cada uma delas tem sua função. Você deve pensar numa média móvel mais curtinha, mais perto do preço, que vai ali monitorar a frequência da tendência mais curta. Depois, uma média móvel mais mediana, que a gente vai olhar ali para time frames médios e aí, com isso, detectar uma tendência mais mediana. E depois, lógico, médias móveis que vão determinar aí tendências mais longas. Pense no seguinte: médias móveis são um dos principais indicadores da sua análise. Cada uma delas tem que ter uma correlação exata com aquele time frame que você está analisando. Dica número 2: estudar order flow e lógica de mercado. É muito importante para o day trade a gente entender o fluxo de ordens e qual é o interesse ali de grandes players, para onde o mercado vai se movimentar. E outra, faça-se a pergunta: se você fosse um grande player, como é que você faria para ser lucrativo nesse mercado? Grandes players negociam milhares de contratos todos os dias, são chamados os order blocks. Eles precisam manipular os preços para conseguir liquidez. Não são como nós que abrimos uma operação de compra, realizamos e pronto, tá tudo certo. Não, eles precisam ali gerenciar uma posição, comprar e vender, ou vender e comprar, para garantir aquele lote que eles precisam sem deslocar o preço e aí então soltar o mercado para que ele ganhe uma tendência. Você precisa entender o metagame, ou seja, o jogo por detrás do jogo. O que os players fazem para conseguir liquidez para os seus enormes blocos de ordens. Vou te dar um exemplo. Um preço trabalhando em
cima de uma região de liquidez, uma região de alto interesse, como o ajuste diário ou a VWAP, você vai ver ali várias defesas em cima da VWAP e você pensa, ok, o preço está sendo defendido na VWAP e eu vou comprar. Agora imagine um JP Morgan, um Goldman Sachs, um Bradesco, qualquer player institucional que você puder imaginar. Ele sabe que você vai comprar acima da VWAP e vai pôr o stop ali embaixo. O seu stop de compra é venda. Se ele quer comprar muito, ele precisa de muita gente querendo vender. O seu stop é venda. Lembre-se disso. Então, muitas das vezes, ele vai forçar um rompimento na VWAP para poder casar com seus stops de venda e aí ele conseguir todos aqueles lotes numa única região de preço. Só aí, então, é que o preço estoura. Eu tenho certeza que você já passou por isso. Nossa, foi só pegar o meu stop e o preço depois deslanchou. Entendam isso, pessoal. Quando muita gente tem a mesma percepção, a mesma análise, todo mundo vai abrir uma ordem de compra acima da VWAP, muitas pessoas vão colocar ali o seu stop atrás da VWAP. Aquele monte de lote que está ali embaixo tem um alto interesse por parte de um player institucional desse. Ele precisa comprar e para ele comprar precisa ter o outro lado vendendo, que é você. Só que você comprou antes dele, colocou o stop ali embaixo e ele vai lá buscar seu stop sim para depois tocar o preço. Você precisa entender o order flow, a leitura de fluxo, que vai desde a formação do candle, você estuda fluxo olhando para o candle, desde as ferramentas mais avançadas, como Times in Trade e o Superdom. Pessoal, a gente precisa entender se aquele nível de agressões está deslocando o preço, se há muito interesse na região onde o preço vai ser defendido e há renovações de lotes consistentes, se depois de romper uma região, aquele player continua agredindo ou se ele para de agredir, se os lotes começam a ser cancelados ou se aumenta a renovação, se há um iceberg, se há um flip, se há spoofing. Todos esses movimentos devem ser rastreados para a gente entender se o movimento terá continuidade ou se aquilo é uma armadilha e o player está de novo buscando liquidez. Há toda uma ciência por trás na leitura de fluxo para entendermos se aquele rompimento é verdadeiro ou se ele é falso, se aquele movimento vai continuar ou se é mais uma vez um grande player fazendo o jogo de liquidez. Dica 3. Nós operamos do macro para o micro. Pessoal, ok, você está na sua casa, na frente do seu computador, na frente da sua tela, tem aquela plataforma linda, parece um joguinho. Se fizer verdinho e vermelhinho para cá, se traçar a linhazinha aqui, eu compro, eu vendo e tal. Pessoal, parece um videogame, mas não é. Nós estamos tratando ali de economia real. Então a gente precisa sim fazer as correlações necessárias para entender o sentimento do dia. Nós não queremos operar todos os movimentos. Nós queremos pegar os melhores movimentos e entender qual é o sentimento daquele dia vai te ajudar muito a pegar o sentido correto do mercado e não entrar numa correção. Ok, uma correção pode até te dar alguns pontinhos, algum dinheirinho, mas vai te deixar de fora de um grande movimento. Não vá para o gráfico sem entender o que está acontecendo na economia real, sem entender qual é o sentimento de mercado naquele dia. Para isso, faça o seu morning call, faça a sua análise de pré-mercado, analise ativos que têm correlação com aquele que você opera. Tanto a correlação negativa, se um está subindo, o seu vai estar caindo, quanto os que têm correlação positiva, se eles estão subindo, o seu também pode subir. É importante também que você entenda a agenda econômica da semana e perceber que os players movimentam o mercado todo dia olhando para a semana. É muito importante entender o mercado na semana. Estou sendo repetitivo, semana, porque é isso mesmo. Você precisa olhar para o mercado por semana. Muitas vezes, os players vão montar posições esperando aquele dado econômico mais importante, como um payroll, como uma taxa de juros nos Estados Unidos, ou como a Selic aqui no Brasil, nas reuniões do Copom, etc, etc. Aqui no canal da Academia Alta Renda, tem um vídeo do Felipe ensinando sobre teoria dos eventos. Vale a pena você assistir. A gente vai deixar aqui na descrição ou em algum canto aqui da tela no card para que você vá lá e entenda a importância de se olhar o gráfico pensando na semana. Dica número 4. Tenha um plano de trading ou um trade system. Não é setup. É muito importante você colocar todos os seus estudos à prova. Então, quando a gente faz um roteiro de operação, elencando todos os critérios que a gente quer ver no gráfico antes de abrir uma operação, será fundamental para que você evolua no day trade. Você precisa construir uma estatística. O mercado financeiro é feito de estatísticas, então você precisa construir a sua. Somente com um plano de trade, você vai conseguir analisar se sua estratégia é realmente eficaz. Aqui na Academia Alta Renda, nós orientamos os alunos a pensar em bloco, realizar 30, 40, 50 operações, sempre respeitando os mesmos critérios, os critérios daquele plano de trading que você elaborou, e aí depois tirar a estatística. Das 40 operações, quantas deu gain? Quantas deu loss? Quantas você saiu no 0 a 0? Isso tudo é muito importante para que quando você for operar em conta real, você tenha a estatística da eficácia do seu plano de trading. Caso contrário, você deve voltar para os estudos, corrigir o seu plano de trade ou até mesmo fazer um novo plano de trade e bora voltar para a estatística. Aqui na Academia Alta Renda, nós
nós trabalhamos bastante na cabeça dos alunos como ter um mindset adequado para o day trade. Existe uma maneira muito peculiar de se pensar como um day trader profissional, e nós vamos tentar trazer alguns pontos aqui para vocês. O primeiro ponto é entender o seguinte: consistência financeira é consequência de consistência operacional. Você precisa pensar na consistência operacional. Você deve operar sempre da mesma forma, respeitando sempre os mesmos critérios. Aí sim, a consistência financeira surge. Quando a gente analisa nossa eficiência em blocos de operações, tudo fica descomplicado. Você consegue desenvolver porque você tem estatística, você sabe qual é a sua porcentagem de acertos e erros. E aí, você começa a ressignificar algumas questões, como por exemplo o stop. Quem tem estatística, quem opera sempre respeitando os mesmos critérios, não pensa no stop como um erro, mas sim o stop como parte da estatística. Você já pensou nisso? Olha quanta diferença vai fazer no seu mindset, no seu emocional, quando você começa a pensar o stop como parte da estatística e não como um erro de operação. Muita gente chega para mim dizendo que tem medo, que chega na hora não consegue clicar, trava, ou fica analisando tanto ali que hesita a entrar na operação e quando vai ver, o preço já foi embora sem ele. Pessoal, operar sem medo só é possível quando a gente tem uma estatística e confia nela. Quando a gente consegue operar sempre com a mesma consistência operacional, ou seja, sempre respeitando os mesmos critérios, você não vai hesitar quando estiver o seu plano de trade ali acontecendo na tela, porque você tem estatística. Tudo vai ser ressignificado na sua mente. E aí você vai deslanchar, você vai ficar mais fluido no seu dia a dia operando. O Mark Douglas, um dos autores que nós sempre indicamos aqui aos nossos alunos, ele defende essa tese de você ter fluidez na sua operação, operar em flow. Eu faço sempre a analogia com os nossos alunos, que é como você estivesse dirigindo. No início, quando você acaba de tirar a carteira, você dirige ali concentradíssimo, os músculos todos travados, pensando na embreagem, no quanto que você aperta do acelerador, você olha para o câmbio na hora de passar a marcha, você fica ali focadíssimo em tudo que você está fazendo. Depois, com o tempo, não. Você, dirige, conversando, parou no sinal que você nem viu, reduziu para passar no quebra-mola que você nem viu, que você está ali conversando. Tudo acontece de forma natural. É assim que você deve pensar também para o day trade. Quando você opera sempre respeitando os mesmos critérios, sempre com a mesma técnica, tudo vai ficando natural. Dica número 5. Vamos falar de gerenciamento agora. O gerenciamento é tão importante quanto a técnica. Pessoal, é muito comum todo day trader iniciante ou todo iniciante no day trade só olhar para a parte técnica, a técnica da análise gráfica, a técnica da análise dos indicadores, a técnica do order flow e ignora todas as questões ligadas a gerenciamento. Você precisa gerenciar a sua conta. No day trade, gerenciamento de risco é tão importante quanto a técnica. Coloque isso na sua cabeça de uma vez por todas. Tem muita gente que estuda e é bom tecnicamente, mas chega um dia ruim, ele devolve tudo que ganhou na semana, porque ele não tem gerenciamento. Então vamos listar aqui algumas questões que vão ser fundamentais para que você evolua também nessa parte de gerenciamento de risco. Não opere para ganhar dinheiro, opere para ser eficiente. Pense em percentual. Não tenha essa ganância de eu preciso fazer $200, $300, $400, ou aqui no Brasil, R$100, R$200, R$300. Tira isso da sua cabeça. Você precisa pensar em percentual. A gente opera não pensando no dinheiro, a gente opera pensando na eficiência. O quanto eu posso extrair ao máximo daqueles movimentos que eu estou analisando. Você precisa pensar no seu stop de forma técnica, mas ao mesmo tempo, o seu stop deve caber no seu bolso. Para isso, você precisa calcular o seu position size. O seu position size é a adequação do stop técnico ao seu stop financeiro, a quanto que você pode pôr em risco em cada operação. Você precisa ter isso muito bem dominado e de forma automática. Eu, por exemplo, tenho tudo na cabeça de forma muito sincronizada na minha análise quando estou operando o S&P 500. O cálculo do stop precisa estar sincronizado com a sua análise antes de você abrir uma operação. Quando eu vou abrir uma operação, seja de compra ou de venda, eu tenho que já saber quanto que vai me custar aquele stop. Se eu vou comprar ou vender, não interessa. Vamos dizer que o stop técnico seja de 6 pontos. Eu preciso saber quanto que eu vou colocar de contratos e que fique ali no meu limite financeiro para cada stop que eu determino. Isso precisa ser de forma automática, sincronizada. Se você ainda não tem isso em mente, faça uma tabelinha, deixe essa tabelinha pronta do seu lado para que quando você for abrir uma operação, você já sabe se vai entrar com 2 contratos, 3 contratos, 4 contratos, 5 contratos. Você já precisa ter isso definido previamente antes de clicar. O mercado financeiro é movido por expectativa. Você também deve ter a sua. Qual é o risco e a expectativa que você tem ao abrir cada operação? Isso precisa ficar bem claro. Quando a gente abre uma operação, é porque
porque nós temos boas expectativas de lucro. Não abra operações se você tem uma expectativa muito baixa de deslocamento do preço. Eu quero abrir operações em momentos onde eu realmente acredito que o preço vai ter um bom deslocamento, onde o meu risco seja muito menor que a minha expectativa de lucro. Não tenha metas diárias, tenha metas semanais, mensais. Dê um horizonte maior para suas metas, mas tenha sim a sua meta de stop do dia, tenha o seu drawdown. Nós indicamos que você tenha um limite de stops diário e que esse limite seja dividido em pelo menos 2 operações. Para você ser vitorioso no day trade, você precisa sair o mais rápido possível dos dias ruins. Defina e respeite o seu drawdown diário. É ele que vai te manter vivo ao longo do tempo. Entenda de uma vez por todas, mercado tem todo dia, seu dinheiro não. Ele acaba se você não respeita o seu drawdown. Eu tenho certeza que você já passou por isso, de pegar 2, 3, 4 dias lucrativos e num dia ruim você entregar tudo de volta ou até mesmo quebrar a sua conta. Isso acontece porque você não respeita o seu drawdown. O seu drawdown tá ali para isso, para te tirar desses dias ruins. Entenda isso. Você não será um trader 100% de assertividade. Nem todos os dias você vai sair no lucro. Pare para pensar. Você realmente acredita que vai ser lucrativo todo santo dia? Respeite o seu drawdown. Proteja seu capital. Entenda isso. Ele pode se esvair muito rapidamente e você precisa entender que dias ruins a gente precisa sair o mais rápido possível dali. E por último, pense comigo. Se o gráfico não lhe diz nada, não faça nada. Ou como nós dizemos aqui na academia, não operar também é operar. Não busque operações que não estejam no seu plano de trade. Você já fez toda uma programação, todo um roteiro. Só clique quando você ver o seu plano acontecendo. Então é isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado dessas dicas e que você ponha em prática. É fundamental que você estude seguindo esta lógica. Eu tenho certeza que você vai evoluir muito no day trade. Eu espero que você ponha em prática todas as dicas que demos aqui e volte aqui nos comentários para dizer como foi a sua evolução, como está sendo a sua evolução. Diga aí para nós o que foi mais importante, o que foi que fez você virar a chave, ou quais as chaves que você virou ao assistir esse vídeo. Você pode e deve também comentar aqui sobre outros assuntos, porque assim a gente vai trocando essa ideia e vamos gerando mais conteúdo para vocês. Então é isso, pessoal. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo assim como eu curti. Aliás, por falar em curtida, não esqueça de dar aqui o seu joinha, de compartilhar esse vídeo com seus amigos e se inscrever no nosso canal. Ah, não se esqueça também de clicar no sininho para ser avisado dos nossos próximos vídeos. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo, ou melhor, nos vemos no topo.